Olá, meus amigos e minhas amigas, boa tarde. É meu prazer ser o chair desse painel sobre conformidade fiscal no 5º Congresso Internacional de Direito Tributário, da Associação Brasileira de Direito Financeiro, a BDF, e aqui estou com o professor Estevão Rovar, com o Mário Deon, com o professor Marcelo Jabbour e com a professora Priscila Sacalém. Vou apresentar cada um deles. O professor Estevão Rovar é professor de Direito Tributário e Financeiro da PUC São Paulo e da USP. O professor Marcelo Jabbour é doutor em Direito Tributário pela USP e professor de vários programas de pós-graduação lato sensu. A professora Priscila Sacalém é conselheira do CARF e o professor Mário Deon já teve vários cargos na Receita Federal do Brasil e é um profundo conhecedor do tema de conformidade fiscal. Trataremos desse tema sob várias óticas. Esse painel está muito diversificado. A gente escolheu uma pergunta para ser respondida por toda a audiência. Existe uma questão muito aberta sobre a conformidade fiscal. Os contribuintes têm muito receio da conformidade, na verdade, servir mais para punir do que para premiar. Existe uma discussão aberta ainda em como se regulamentar a conformidade fiscal em âmbito federal, e esse tema, com certeza, será tratado por nossos palestrantes. Então, eu vou passar a palavra inicialmente para a Priscila, para que ela aborde o tema sobre a ótica e a perspectiva do contribuinte. Estou aqui na posição de chair, uma posição confortável e, de certa forma, também de censor. Então, Priscila, peço que observe os 15 minutos para que a gente tenha um tempinho para debate e também para eventuais esclarecimentos de perguntas da audiência. Com a palavra, Priscila. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer à BDF na presença do presidente Gustavo Brigagão pelo convite para participar desse seleto painel. Também cumprimentar meus colegas de painel, na pessoa do nosso chair, Dr. Daniel Giotti, meu querido amigo. E eu gostaria de dar início, assim, à minha fala. Antes disso, presidente, na verdade eu não sou do CARF, né? Eu fui do Conselho de Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro, que é o órgão aqui de segunda instância, e tive que pedir a renúncia do meu mandato esse ano, no dia 29 de maio, quando assumi aqui o cargo de assessor especial na Secretaria de Fazenda do Estado. E é também por isso que eu queria também pedir a vênia do tema ao qual me foi proposta a fala, para dizer que eu vou falar sobre a ótica também do fisco. Na verdade, eu vou me dar o direito de falar sobre conformidade fiscal na relação entre o fisco e o contribuinte, porque eu acho que é muito rico e vai ser uma introdução muito interessante para os meus colegas de painel que vão me suceder na fala. O cronômetro já está rodando aqui para mim, viu, presidente? Para começar a minha fala, eu queria trazer, inclusive, o que o Daniel falou quando a gente estava fazendo a introdução, da preocupação do contribuinte, da conformidade fiscal ser mais para punir do que para premiar, né? E dentro desse contexto, é importante a gente fazer uma visão ampla do que é o contexto do sistema tributário nacional brasileiro e como o contribuinte enxerga o fisco. Então, nós temos um sistema tributário hipercomplexo, um sistema tributário que tem muitas normas, né? Uma média de normas aí, o pessoal que gosta de fazer conta e gosta de número, nós temos, em média, 30 novas normas tributárias por dia, entre atualização das já existentes e novas normas mesmo. E dentro desse contexto, não me sai da memória uma imagem que uma vez eu tive num grupo de direito tributário, que é um contribuinte acuado com um leão, né? Uma pessoa e um leão em cima dela, o contribuinte e o fisco, né? Que é o apelido do fisco, é o leão.
por conta, inclusive, dessa relação de animosidade, uma relação conflituosa que sempre existiu entre o fisco e o contribuinte. Eu percebo nesses meus alguns anos, de militância na área tributária, que quando o fisco e o contribuinte param para conversar, geralmente eles o fazem num ringue, Eles vão para a briga desde sempre. O fisco, através das autuações, e o contribuinte, através das teses tributárias. Então, é nesse cenário que temos hoje um painel sobre um tema absolutamente caro para o nosso Brasil, para o nosso Estado, um tema muito relevante e que, considerando que a maioria, uma grande parcela da receita tributária do Estado, e aí quando eu falo Estado, eu falo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos entes federativos, a gente tem uma grande parcela dessa receita que vem da receita derivada de tributos. Então, sim, a conformidade tributária é um assunto importante, ela gera receita para financiar o Estado e ela traz, no final das contas, eu gosto de acreditar nisso, uma evolução da nossa sociedade e a melhoria das nossas condições de vida, também da nossa economia. Então, partindo-se da premissa de que o tributo é a principal fonte de arrecadação e, consequentemente, de financiamento do Estado, a gente vai para a forma como esses tributos são cobrados. E temos hoje um modelo muito interessante, A maioria dos tributos, dos impostos, são sujeitos ao regime, à forma, à modalidade de homologação, ou seja, os tributos, eles são obrigações preenchidas pelo contribuinte, inclusive as obrigações acessórias, cabe ao contribuinte fazer a interpretação da lei, e eles são sujeitos à homologação posterior do fisco naquela clássica discussão entre o artigo 150, parágrafo 4º, e o artigo 173, no que diz respeito à decadência. E aí, senhores, o erro de interpretação por parte do contribuinte é fatal, porque quando ele erra na interpretação de uma norma que, como eu já falei, é hipercomplexa aqui no nosso país, ele está sujeito a penalidades muito severas. Ele não tem o direito de errar. Eu tenho esse exemplo, que é um exemplo clássico aqui da legislação do Estado do Rio de Janeiro, que quando um contador ou uma pessoa da área de contábeis e tax de uma empresa erra no preenchimento de uma guia, ele pode sofrer uma multa, o contribuinte pode sofrer uma multa de até 0,5% do total de saídas. Não é 0,5% daquela guia específica que ele apurou equivocadamente ou daquele período, é do total de saídas, obviamente do período fiscal, mas, enfim, da apuração. Mas mesmo assim, e aí você tem aí já de partida uma responsabilidade, num sistema tão complexo que é absolutamente imputado ao contribuinte. Então, o contribuinte que gostaria de estar em conformidade fiscal, eles têm que estar sempre atento à legislação e, às vezes, é impossível ele saber tudo o que aconteceu de modificação naquele período, naquele dia, um campo da nota fiscal que mudou, uma forma de escrever algum tipo de saída, por exemplo, na nota fiscal de ICMS, que tem que informar a quantidade, às vezes o fisco cobra em números de unidades e aí, de repente, sai uma resolução falando que tem que ser a partir de agora em quilo. E aí, se o contribuinte errar aquilo, ele vai pagar uma multa severa. Então, alcançar o compliance, a conformidade tributária para o contribuinte, especialmente o brasileiro, é muito difícil. A gente vai para os dados econômicos, estudos do Banco Mundial demonstram que o número de horas que são gastas no Brasil, eu tenho aqui o dado de 2018, onde o Brasil ficou em 4º lugar de trás para frente. Ele foi o antepenúltimo pior país, onde se gasta tempo para conformidade tributária, com a burocracia tributária. E tudo isso significa custo na vida do contribuinte. E aí tem uma forma de encarar essa situação toda que eu tenho me inclinado bastante, tenho estudado bastante, que até o professor Daniel Giotti tem a teoria dele, o livro que ele escreveu sobre praticabilidade tributária,
na tese dele de doutorado, e eu queria trazer, né, essa questão da praticabilidade tributária junto com a consciência fiscal, com a economia comportamental, para a gente pensar. Eu estou aqui hoje como uma pessoa que vai trazer ideias e reflexões para os senhores por conta dessa questão da conformidade tributária. Como é, dentro de um sistema extremamente complexo, a gente conseguir alcançar a conformidade tributária sem penalizar muito o contribuinte e garantir a entrada, o ingresso de receitas que vão financiar o Estado? É preciso olhar para como o contribuinte se sente quando ele está diante de uma obrigação tributária, diante da hipercomplexidade. Por exemplo, é muito difícil que um contribuinte tenha uma certidão negativa, né? O mais comum hoje que a gente vê é um contribuinte que tem um advogado ou um time de advogados cuidando lá da sua escrita fiscal, olhando os sistemas, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro a gente tem o DEC, lá na Receita Federal a gente tem o ECAC, e tem que olhar toda vez, todo dia ou semanalmente para saber se surgiu alguma nova pendência. Às vezes você faz uma compra, por exemplo, para trazer de fora do Brasil, ela chega, quando você comprou você estava regular, quando a compra chegou você estava com um impedimento e a mercadoria fica presa no porto até que você consiga se regularizar, sem entrar na tese jurídica desse assunto. Isso enseja custo. E, em paralelo, trazendo muito o conceito da economia comportamental e da psicologia fiscal, que foi muito bem abordada pela Procuradora da Fazenda Nacional, doutora Daniele Nascimento Nogueira de Souza. Muito interessante a abordagem da doutora Daniele, que eu queria também dividir aqui com vocês, porque entender como o contribuinte se sente como cidadão, como ser humano, para a gente falar de conformidade fiscal, me parece um caminho bastante virtuoso, me parece um caminho bastante auspicioso e que vai na linha de um pensamento que está, inclusive, de acordo com o que a gente vai ver nos nossos próximos palestrantes, que vão falar de programas e de metodologias que as receitas estão adotando pelo Brasil. Então, o contribuinte, ele enxerga dentro da confiança do poder estatal, e não só falando de contribuinte como contribuinte, mas como cidadão, existe um histórico, né, no Brasil de corrupção, de falta de confiança, de má gestão dos recursos públicos. Então, a sensação que o contribuinte tem é que aquele dinheiro que ele vai pagar por um tributo não vai servir para nada, não vai trazer nenhum tipo de retorno para ele enquanto cidadão. E essa sensação, ela motiva muitos comportamentos, alguns comportamentos de não pagamento ou evitar o pagamento de tributo. Números, né, trazendo um pouco mais de números, por exemplo, o CNJ ele tem um programa chamado Justiça em Números, e eu tive a oportunidade de pegar aqui, do Justiça em Números de 2019, a altíssima inadimplência dos contribuintes leva hoje ao total do Poder Judiciário de 86,9% são ações de execução fiscal. Lembra que eu falei que o contribuinte conversa com o fisco através de teses tributárias, e teses até em âmbito administrativo, tomar crédito de coisas que ele interpretou que para ele poderiam dar crédito e o fisco entende que não dá crédito, e a Fazenda ela se comunica com o contribuinte através de autos de infração. E tudo isso vai desembocar no Poder Judiciário, né? E falando aqui do Poder Judiciário, na estatística que o CNJ nos apresenta, a morosidade do Poder Judiciário é atribuída, em sua maioria, às execuções fiscais, que representam aí 86,9% da taxa de congestionamento do Poder Judiciário. Então, o que eu queria propor aqui para a nossa reflexão é que a gente está num momento super interessante de reforma tributária que está sendo debatida aí no Congresso Nacional já tem algum tempo, e eu queria trazer para vocês assim, será que a gente precisa só de uma reforma tributária?
Será que só a simplificação das obrigações acessórias ou o fisco se propor a dar mais informação ou ser mais parceiro do contribuinte no que diz respeito à orientação do preenchimento das obrigações acessórias, afinal de contas, se ele errar, né? A gente está aqui considerando o contribuinte de boa-fé também, né? Nós estamos falando do devedor contumaz, do planejamento tributário abusivo. De forma nenhuma, esses tipos de conduta têm que ser combatidas, inclusive esses contribuintes que são os maus pagadores de tributo, eles oneram a nossa carga tributária, porque a perda de receita com esses contribuintes, ela tem que ser compensada de alguma forma, porque o orçamento público está aí, né, pessoal? Todo ano ele é votado e a gente sabe que aquela receita tem que entrar. Mas voltando aqui, da reforma tributária, será que é só necessário uma reforma tributária? Eu gosto de dizer essa palavra quando ela tem fundamento, né? Quando ela tem pertinência, quando a conotação dela é adequada. Então, eu queria sugerir, além da reforma tributária, uma reforma de mindset, uma reforma na forma de se ver o mundo, na forma de se ver essa relação fisco-contribuinte. O efeito que uma mudança de comportamento, seja tanto do fisco, na verdade, quanto do contribuinte causa, é um efeito absolutamente virtuoso. Então, dentro da ideia de que o contribuinte ele não se sente acolhido pelo fisco, o contribuinte não tem consciência fiscal de quanto não pagar imposto significa para a sociedade, e o contribuinte olha para as obrigações tributárias, sejam elas as principais ou acessórias, como inimigas, né? Que tal a gente também colocar a mão na consciência como fisco e tentar entender como que a gente pode induzir o contribuinte a mudar de postura, né? Um método educativo, não tem um dano moral com caráter pedagógico punitivo. A gente está propondo também aqui uma ideia de informação, acesso, transparência, simplificação das normas, para que o contribuinte tenha a possibilidade de estar em conformidade, né? Existem provas em alguns ordenamentos jurídicos de fora do Brasil que a mudança de comportamento do fisco, ela causa efeitos práticos muito relevantes no comportamento do contribuinte. E eu acho que é exatamente isso, é para esse caminho que a gente está caminhando, presidente, porque como a gente vai ver nos palestrantes que vão nos suceder, a gente já começou esse movimento aqui no Brasil. E eu queria trazer aqui para vocês que no Rio de Janeiro também temos agora na nossa Assembleia Legislativa, em trâmite, o projeto de lei complementar número 26 de 2020, que está inspirado nos conformes de São Paulo, que vai ser falado aqui adiante, e dizer que, enquanto cidadã, enquanto advogada tributarista, eu me sinto muito honrada de estar participando deste momento da história em que a relação entre o fisco e o contribuinte está caminhando para sair do ringue e para que eles se deem as mãos, porque é só assim que a gente vai ter um sistema mais justo e equânime e a gente vai ter a melhoria das condições econômicas e sociais do nosso país. Muito obrigada. Obrigado, Priscila. Você ainda tinha 2 minutos. Peço desculpa pelo erro na sua apresentação, né? Para usar uma metáfora do futebol, presidente de mesa é igual goleiro, só nota a presença dele quando erra. Então, a minha querida amiga, na verdade, é assessora especial da Secretaria de Fazenda do Rio, já teve uma experiência na Firjan também, e advogada tributarista, e trouxe a ótica do contribuinte e a ótica da Fazenda também. É interessante o que ela colocou, antes de eu passar a palavra para o Mário, que é superintendente da Receita Federal do Brasil e Minas Gerais, que essa questão da conformidade, de uma nova consensualidade entre fisco e contribuinte, que está dentro dessa temática, tem relação até com algo que esse Congresso tem tratado muito, que é a tributação da economia digital. Se a gente pegar qualquer documento da OCDE hoje, e eu tenho acompanhado isso porque é um objeto meu de estudo, quando a gente vai verificar Pillar 1, tributação da economia digital em relação à tributação indireta,
a gente precisa de capacidade colaborativa, de uma questão de reduzir ônus de conformidade e trazer o contribuinte para ajudar a administração tributária. Então, eu vou passar a palavra para o meu querido amigo Mário Deon, fazendo um lançamento à la Gerson, para usar uma outra metáfora do futebol, e ele me prometeu cumprir um recorde mundial aqui, de em 13 minutos apresentar os slides dele. E, Mário, como é que a Receita está pensando aí a conformidade fiscal? Traz para a gente o parâmetro aí da Receita. Antes de mais nada, eu preciso agradecer o convite. Para mim foi extremamente honroso que recebi do presidente da ABDF, Gustavo. Agradecer também um amigo caro que eu tenho aí no Rio de Janeiro, Roberto Duque Estrada, que também entrou em contato comigo sobre esse congresso. É uma honra para mim estar dividindo essa mesa com o doutor Estevão, com meu amigo Marcelo Jabbour. Eu fui solicitado a falar sobre as iniciativas da Receita Federal para incentivar a conformidade e a mim foi deferido 15 minutos. Para quem tem uma certa acuidade para sotaque, já deu para perceber que eu sou mineiro, né? Apesar desse imperceptível sotaque que eu tenho. Mas como todo bom mineiro, eu preferi, ao invés de fazer uma palestra, fazer uma contação de história. E antes de passar o próximo slide, eu queria falar que esse logotipo aí, Sexta de Propósito, vem só lembrar que eu sou superintendente da 6ª Região Fiscal, que é o estado de Minas Gerais, e que por aqui a gente não trabalha sem querer, a gente trabalha por propósito. Vocês vão perceber que várias das iniciativas que a gente vai falar aqui, a gente concorda com o que a doutora Priscila falou e que a gente faz por propósito. Então, por favor, o próximo slide. Bom, eu poderia falar de algumas iniciativas que virão. Então, por favor, próximo slide. Eu poderia falar da conformidade tributária expressa na malha fiscal do imposto de renda pessoa física. Então, toda vez que se fala em conformidade tributária, imagina-se aquela chamada do contribuinte, ou um esquema de premiação, de ranqueamento, ou de punição, caso o contribuinte não tenha estado conforme, pois a malha fiscal é a maior ação de conformidade tributária do mundo, porque ela é aberta aos mais de 29 milhões de contribuintes declarantes saber como foi o processamento da declaração dele, se ele incidiu em malha e, caso tenha incidido, qual o parâmetro e o que deve ser feito para corrigir, para entrar num esquema de conformidade. Mas eu não vou falar disso. Por favor, passa o próximo. Eu poderia falar também das nossas reuniões de conformidade, que já são uma prática com os maiores contribuintes. A gente percebeu que tratar os maiores contribuintes nessa relação de adversidade é uma péssima ideia, porque, na verdade, nós vamos criar um litígio com crédito tributário absolutamente expressivo. Agora, isso que eu coloquei nesse slide é uma iniciativa pioneira aqui de Minas, que já foi replicada em outros lugares do Brasil, que foi uma reunião de conformidade coletiva. Para os senhores terem uma ideia, inicialmente haviam selecionado 110 delegatários de cartório e esperávamos lançar 96 milhões. Ao invés disso, fizemos reuniões de conformidade com 680 delegatários de cartório e efetivamente arrecadamos aqui, só em Minas Gerais, 327 milhões, pasmem, inclusive de delegatários que sequer foram convidados para a reunião. Mas eu também não vou falar disso. Por favor, passe esse slide. Bom, todo mundo sabe que a Receita Federal ela administra os tributos internos e aqueles do comércio exterior. Então, existem ações para estimular a conformidade também
Com relação aos operadores de comércio internacional, sim, talvez a maior ação de conformidade aduaneira seja a da certificação do operador econômico autorizado. Os senhores terem uma ideia, a empresa que consegue essa certificação, e é óbvio, ela passa por um crivo da Receita para ver se ela está em uma situação de conformidade, ela consegue ter o seu despacho aduaneiro concluído enquanto o navio está a caminho dos portos brasileiros. Isso é sensacional, porque diminui o custo de armazenagem e diminui também o tempo para retirada dessas mercadorias. E mais ainda, o Brasil já assinou uma série de acordos de reconhecimentos mútuos em que a empresa certificada por um desses países parceiros vale para o Brasil e as empresas certificadas pelo Brasil têm a certificação reconhecida no estrangeiro. É uma ação de conformidade fantástica, mas eu também não vou me aprofundar nela. Eu poderia falar da malha fiscal aduaneira. Quem opera no comércio exterior e já teve algum erro detectado pela Receita Federal nas suas declarações de importação sabem o transtorno que isso causa. Pois bem, a partir de agora, essas declarações de importação serão processadas ao mesmo modo que as declarações do imposto de renda pessoa física são. E nós faremos a malha fiscal aduaneira. Ela vai se transformar em uma ação de conformidade tão grande quanto a malha de imposto de renda pessoa física. E, ao mesmo tempo, os contribuintes vão ter essa facilidade, né, de ter essa agilidade. Mas eu também não queria falar disso. Por favor, passa o slide. Mineiro, quando vai falar de alguma coisa importante, traz pão de queijo e café. Tá aí. E aí, o que eu quero falar é o que nós faremos para dar o bom exemplo. Conformidade interna. Por favor, passa o slide. Eu tenho um amigo que é advogado tributarista, amigo de superintendente da Receita. Assim como o professor Marcelo Jabur, né? Professor Alexandre Alckmin me deu um livro de autoria dele, e ele falava que um pré-requisito para que uma empresa tenha uma situação de conformidade, ela tem um plano de integridade. Aí, o plano de integridade da Receita Federal. É uma ação conjunta da Corregedoria, que tem a função de achar e perseguir desvios funcionais, da Ouvidoria, que faz o contato com o público externo e que vai passar a estimular as denúncias por esse canal, a Comissão de Ética, que é aquela comissão que nos orienta internamente, e a Auditoria de Procedimentos, que analisa a conformidade dos nossos procedimentos. Olha que barato. Esse plano de integridade ele vai passar por avaliações de padrões internacionais que organismos do tipo FMI ou CIT nos apresentam. E com isso, nós vamos trabalhar com uma gestão de risco de integridade, de modo que a gente tenha, de um lado, uma ação que seja corretiva, quando nós entendermos que teve a desconformidade interna, mas também agiremos de forma preventiva, com auditorias patrimoniais usualmente feitas em nossos servidores, né? Isso vai poder tirar um pouco, pelo menos da administração tributária federal, daquela sensação de desvios. Passa mais um. Olha isso. Quando a gente fala ações da Receita para incentivar a conformidade tributária, eu acho que a Receita Federal chegou no ponto máximo. Um órgão do tamanho e da complexidade da Receita Federal, ela tem que ter um planejamento estratégico. E nós iniciaremos um ciclo novo a partir de 1º de janeiro de 2021. Todo planejamento estratégico tem marcos institucionais que nos guiam. Olha a visão de futuro da Receita Federal. Sermos reconhecidos como essenciais ao progresso do país, engajados na inovação e, vejam, na promoção da conformidade tributária e aduaneira e na oferta de serviços de excelência à sociedade.
nós trabalharemos diuturnamente para atingir essa visão. Cara, isso é muito legal, porque aquela sensação de ringue, a que a doutora Priscila se referiu na palestra dela, e que eu falava dessa relação adversarial que deveria ser combatida. E eu já fui provocado pelo professor Roberto Duque Estrada, que um dia falou: olha, Mário, a Receita Federal vem com essa perseguição ao, abre aspas, planejamento tributário abusivo, trazendo insegurança jurídica, vocês têm que mudar. Isso me afetou profundamente, e eu percebi, e a Receita percebeu, que o caminho é buscar uma relação mais ecológica, mais ecossistêmica, em que todos nós nos identificamos como partícipes de uma mesma relação, que tem que buscar muito mais esta conformidade. Pronto, está aí, professor Roberto. Sua provocação deu frutos absolutamente concretos. Está na nossa visão e está em mais. Por favor, passa o slide. Quando a gente faz um planejamento estratégico, aperta 2 vezes o Enter, que vai dar umas bolinhas. 1, 2, mais 1. Pronto. 3. Pronto. Esses são os objetivos estratégicos, ou os objetivos de resultado, os objetivos de mais alto nível do nosso planejamento estratégico. Olha o número 2, ampliar a conformidade tributária, aduaneira e obediência à legalidade. Cara, isso agora vai correr no nosso sangue. Além disso, aumentar a satisfação dos contribuintes com a Receita. Nós temos a consciência que somos órgão prestador de serviço à sociedade. E, além disso, ampliar a segurança e agilidade no comércio exterior. É uma mudança incrível de visão. Mais uma, por favor. Por favor, dá mais um Enter, só para dar um destaque. Quando a gente fala objetivo de processo, é coisa na prática. Quando o professor Roberto Duque Estrada me provocou, ele falou: nós queremos segurança jurídica. E quando a gente estudou, a gente percebeu que se a gente quer uma atuação em conformidade do contribuinte, nós temos que dar uma contrapartida que chama segurança jurídica. Olha esse objetivo de processo. Incrementar a segurança jurídica por meio da interpretação da legislação e pela redução de litígios. Nós não teremos como escapulir disso, porque nós poderemos ser, inclusive, cobrados pela sociedade, pelos órgãos de controle, se nós não dermos seguimento a esses objetivos. Por favor, passa um slide. Eu vou para o final e vou bater o recorde mundial, com essa pergunta: conformidade, afinal de contas, é opção? Olha, gente, eu afirmo que não. O que eu percebo é que não só a Receita como órgão público, mas a sociedade, ela vem se conscientizando que não dá para ter relações comerciais, não dá para termos qualquer outro tipo de relação com uma empresa, com um cliente, com um advogado, com uma instituição pública que não é conforme. Vejam bem, qual de vocês compraria mercadoria de um devastador da natureza? Eu não compraria. Qual de vocês compraria ou faria negócios com uma empresa que não tem responsabilidade social ou não tem responsabilidade com seus trabalhadores? É conformidade lato sensu e não será uma opção. Eu sei qual a enquete que está acontecendo e a minha resposta é: nenhuma das alternativas acima. Por quê? Isso tem que ser uma mudança que parte de dentro para fora. E só assim vai ser possível construir um país melhor. Passa o slide para mim e eu agradeço enormemente não só a possibilidade de falar um pouquinho para vocês, como de participar dessa mesa, como para poder referenciar esses grandes amigos que eu tenho que militam na área jurídica, como o professor Roberto, como o professor Sérgio André, que também é um autor de grande peso e de grande influência, não só no meio jurídico, como para a nossa administração tributária. Muitíssimo obrigado, termino aqui. Parabéns, Mário, pela brilhante apresentação.
É a primeira vez que eu vejo uma apresentação sua sentado, né? Você sempre está gesticulando de um lado para o outro, andando no auditório, e manteve a mesma qualidade e é um orador nato. Confesso que sofri horrores. Você confessava para a gente que a própria expectativa de começar já era angustiante, né? Eu fiquei inquieto com algumas questões, mas vou esperar para o finalzinho. Acho que até os outros painelistas também devem ter algumas questões, mas vou deixar para o final. Eu só queria, já que você fez a menção à pergunta que está sendo feita, a pergunta que vai ser colocada aí para a audiência é se, na opinião das pessoas, a conformidade no Brasil, ela na prática vai servir para incentivar os bons contribuintes, punir os maus contribuintes, ou, na verdade, servir para envergonhar os contribuintes. Porque ninguém ainda falou sobre isso, mas, embora eu seja procurador da Fazenda Nacional, eu devo admitir que a Procuradoria tem se valido de alguns expedientes que algumas pessoas têm colocado como potencialmente expedientes para envergonhar alguns contribuintes, colocando como possíveis devedores, sem colocar que podem ser dívidas que estão sendo discutidas, que estão garantidas, enfim. Então, eu mesmo fiz essa pergunta para esperar uma provocação da audiência, porque aqui eu não tenho nenhuma necessidade de fazer defesa institucional, eu estou na academia para discutir, para polemizar. Mas, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o professor Estevão Rovar, professor de Direito Tributário da PUC São Paulo e professor de Direito Financeiro da nossa querida Faculdade do Largo de São Francisco. Está sem o áudio. Desculpa. Boa tarde a todos, espero que estejam ouvindo bem. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o honroso convite para participar desse 5º Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro, da BDF, e agradecer na pessoa do professor Gustavo Brigagão, cumprimentar meus colegas de mesa, na pessoa do Dr. Daniel. E como o tempo também é curto, eu fui incumbido de falar-lhe sobre a chamada Conformidade Fiscal Paulista, né? Que é um programa de estímulo à conformidade tributária que ficou conhecido com o nome, aliás, ele já foi implantado exatamente com esse nome, agora ele o sobrenome dele é Nos Conformes, né? Então, eu vou passar um pouco pelos aspectos que, para dar uma visão geral para quem eventualmente não conheça, nunca tenha tido contato com esse programa, e fazer algumas reflexões sobre esse assunto. Tá? Então, ele veio com, eu acho que, por enquanto, foi unânime nos professores que me antecederam, a falar dessa litigância, vamos chamar assim, entre o fisco e o contribuinte, nas características, vamos dizer assim, negativas, tanto do fisco como de alguma parte do fisco, como de alguma parte dos contribuintes. Então, esse programa visa estreitar o relacionamento entre o fisco paulista e o contribuinte, né? Isso claro, isso no âmbito do Estado de São Paulo, mas evidentemente pode ser transferido para todas as outras entidades da federação. A ideia, são várias ideias que estão nos princípios disso, né? Por exemplo, a melhoria da arrecadação para a Fazenda com menor ônus para os contribuintes, né? O estímulo para o contribuinte se manter na conformidade tributária, né? Que eu acho que é muito importante, porque talvez nós possamos encaixar isso naquilo que na teoria se chama de sanção positiva, né? Então, quer dizer, em vez de ficar só punindo, né, vamos premiar de alguma maneira, de que forma seja,
para tentar que as coisas cheguem mais próximo a um acordo, vamos chamar assim, a um consenso, se é que é possível haver, entre o fisco e o contribuinte. A realidade é muito simples, não é? Quer dizer, o Estado precisa de dinheiro para funcionar, alguém tem que pagar a conta e os contribuintes têm que pagar. Então, isso não tem como fugir. Né? A questão é tornar essa relação menos turbulenta. Né? Então, ele tem esse programa, foi instituído no Estado de São Paulo por meio de uma lei complementar em 2018. Só a título de curiosidade, porque alguns estranham por que lei complementar, né, numa lei paulista do Estado de São Paulo, lei complementar. A Constituição do Estado ela traz algumas matérias que para as quais ela exige lei complementar, como, por exemplo, matéria sobre funcionalismo público tem que ser tratada por uma lei complementar. E aqui também, para esse assunto, também se exige lei complementar, só por isso, senão poderia ser perfeitamente uma lei ordinária como qualquer outra. E, posteriormente, isso foi em 2018, e em setembro de 2019, foi bastante tempo depois, houve um decreto regulamentando principalmente um particular importantíssimo, talvez até o mais importante e o mais debatido dessa lei. Bom, mas, em suma, esse programa Nos Conformes funciona sobre o que foi considerado como o seu tripé básico, né? A aderência, a manutenção dos pagamentos de ICMS em dia e levando em consideração os fornecedores que prestam serviços para o respectivo contribuinte. A aderência, resumidamente, significa que coincidam as informações prestadas à Secretaria da Fazenda e a realidade daquele determinado contribuinte, né? Então, eu vou aqui trazer umas frases, na verdade, que a gente vai dizer, esse programa busca, várias coisas. E com essas frases, nós já podemos pensar em algumas conclusões, ou seja, são, na verdade, perguntas que nós podemos tentar responder na medida em que soubermos mais sobre esse programa. Busca-se a valorização de quem cumpre corretamente as suas obrigações tributárias, praticando a concorrência leal. Eu vou falar um pouquinho sobre a concorrência daqui a pouco. Não é? Acho que ninguém tem dúvida de que isso é um assunto importante. Nós temos que ver se está sendo atingido na prática isso. Trazer mais transparência, aguçando a publicidade das informações, tentar provocar um ambiente de confiança recíproca, isso me parece fundamental, não é? Que está no bojo daquilo que já foi falado e com o que eu concordo em gênero, número e grau, né? Reduzir os custos de conformidade para os contribuintes, né? Claro que isso não é feito por meio de um instrumento só e nem vai ser feito de imediato, ou seja, isso daí vai levar tempo para acontecer e com o tempo isso daí nós vamos verificar realmente se isso foi atingido ou não. Simplificação das obrigações acessórias, que é também algo importantíssimo, acho que todo mundo, acho que tão importante quanto a chamada reforma tributária propriamente dita, nós temos que pensar muito na simplificação de obrigações acessórias, simplificação das formas de apuração e pagamento de tributos, e aí, voltando um pouco para a concorrência leal, né? Obviamente por oposição à concorrência desleal, né? Como que nós podemos falar que existe uma concorrência leal quando um contribuinte, uma empresa, paga os seus tributos devidamente, a tempo, etc. e tal, e outra atrasa pagamento ou deixa de recolher o tributo simplesmente, ou deixa de praticar suas obrigações, ou seja, tanto o custo financeiro quanto o custo em número de horas para esses dois contribuintes, acho que é evidente que são bastante diferentes, né? E essa lei também trata dos chamados devedores consumazes, mas eu acho que o professor Marcelo vai tratar disso, então não vou falar. No artigo 19 da lei, ele fala sobre o regime especial a que estarão sujeitos os devedores
contumazes, né? Procura também essa lei valorizar o comportamento tributário adequado, né? E talvez aqui o assunto, eu acho que é o mais polêmico de todos, é que essa lei ela pretende implantar, e já, na verdade já está implantando, né, uma classificação dos contribuintes, de acordo com certos fatores que eu vou mencionar, né, e examinando essas características, o fisco vai atribuir ao contribuinte notas que vão variar de A+, B, C, A normal, B, C, D, D, e que seria uma nota ruim, vamos dizer assim, e o não classificado, o NC, que é não classificado, mas isso é mais para caso de, levando em conta o tempo de implantação desse programa e o tempo de exercício de uma empresa recém-aberta. Então, essa não classificação, ela tem meio que transitória, né? E eu trouxe também aqui, tentei resumir o máximo possível, só para vocês terem uma ideia, para quem não tenha essa ideia, né? Quais seriam os benefícios, aqui eu chamaria, né, entra naquilo que eu tentei encaixar como sanção positiva, de quem recebe notas altas, né? Quem recebe a nota A+, por exemplo, tem acesso ao procedimento de análise fiscal prévia, autorização para apropriação de crédito acumulado com procedimentos simplificados, isso é muito importante. Muitas vezes, todos os contribuintes têm direitos a isso que eu vou mencionar, mas quando está sujeito, quando obtém notas boas, esses procedimentos, os requisitos, as exigências são simplificados e as exigências diminuídas, né? A efetivação da restituição, quando é caso de fato gerador presumido, né, mais especificamente na substituição tributária, também observando procedimentos simplificados, etc. E tal. A nota A, além daquele acesso ao procedimento de análise fiscal prévia, também a efetivação da restituição com fato gerador presumido, não difere muito da linha da nota A+, né? Na linha B, na nota B, eu peguei um que é diferente, que é a autorização para apropriação de até 50% do crédito acumulado, observando-se procedimentos simplificados. Na nota C, o que talvez seja diferente, mais próprio de quem se enquadra nessa nota, a inscrição de novos estabelecimentos do mesmo titular no cadastro de contribuintes, observando-se procedimentos simplificados. Agora, a questão mais sensível, que é justamente como essa classificação repercute, e aqui vem várias, na verdade, críticas a isso, que é o que talvez eu tenha sido mais expressamente chamado a falar, né? Quer dizer, como está funcionando isso, quais são os pontos positivos, os pontos negativos. Então, muito se fala, por exemplo, da questão de o contribuinte receber uma nota maior ou menor de acordo com a nota que o seu fornecedor possui. Então, quer dizer, essa é uma questão muito delicada, me parece, que não foi objeto ainda de regulamentação por aquele decreto que eu mencionei de 2019, mas é uma questão que, por si só, ela já acarretou pronunciamentos aqui e ali de alguns autores, né? Então, em primeiro lugar, o que se alega, o contribuinte não tem o poder fiscalizatório, esse poder é da Receita, né? No caso, é da Receita Estadual, isso está... e ele vai fiscalizar um particular, quer dizer, e, em outras palavras, também, quem tem culpa se o particular não cumpriu devidamente as suas obrigações tributárias, né? É delicado porque acho que alguma coisa a respeito precisa existir, talvez não como talvez se pretendesse fazer, né? Que é uma atividade vinculada e privativa da administração que não poderia ser delegada ao contribuinte, né? E também, vejam só, se o contribuinte adquirir alguma mercadoria ou produto de um contribuinte que tenha uma nota baixa,
a nota dele também é baixa. Tá? E isso tem reflexos, porque obter uma nota alta é mais ou menos aquela do cadastro positivo e negativo dos contribuintes em geral, que se tem por aí, afora, em todos os âmbitos. Não é? A sua facilitação de exercício da sua atividade vai depender dessas notas, dessa classificação que o contribuinte tem. No caso aqui, por exemplo, se ele comprar de um fornecedor com nota baixa, a nota dele também é baixa. E isso, segundo alguns que já vi mencionando por aí, entendem, e eu estou pensando ainda bastante nisso, que isso violaria o princípio da livre iniciativa. Em último estágio, isso poderia chegar a violar o princípio da livre iniciativa. Partindo do ponto de vista de que há um impacto na livre concorrência e na atividade econômica, em geral, né, causado pela diferença de tratamento entre os contribuintes. E também uma questão pontual aí seria como vai se prever quando o fornecedor vier de outro estado. Fornecedor for parte de outro estado. O que eu já relatei, conversei com alguns colegas para verem o que eles achavam da aplicação desse programa, né? E alguns dizem que, por exemplo, às vezes agentes fiscais mandam rever toda a escrita do estabelecimento, né? E chegam ao ponto de suspender a inscrição estadual. Quer dizer, isso me parece que, claro, a não ser num caso extremo, isso estaria violando exatamente o próprio princípio dessa programação de compliance, né? De se você está para auxiliar a que o contribuinte haja de modo legal, legítimo, efetivo, isso seria justamente um desserviço para esse programa, né? Pontos positivos. Acho que esse é muito importante, esse ponto, a notificação para autorregularização, quer dizer, a lei prevê a autorregularização do contribuinte. Né? Então, quer dizer, porque ele tendo agido de forma errada, porque vamos fazer um parêntese óbvio, mas eu acho que talvez necessário, né? A necessidade de cumprimento de tão diferentes e tão complexas, às vezes, obrigações acessórias, faz com que o contribuinte, como a doutora Priscila falou, hoje em dia, mais das vezes, nós somos as empresas, os contribuintes estão sujeitos ao lançamento por homologação, quer dizer, eles assumem o risco de tudo, né? Eles interpretam a lei, se dizem encaixados na lei, nesse patamar, nesse montante, etc. e tal, e tem que cumprir as obrigações acessórias e podem se enganar, né? Então, o que se faz aqui é que se exclui a penalidade como se tratasse de denúncia espontânea. O que aconteceu é que, na verdade, logo em seguida a entrada em vigor dessa lei, foi que houve uma enxurrada de notificações aos contribuintes para procederem à autorregularização. Quer dizer, coisa que eu acho que complica um pouco a facilidade que se pretende colocar. Mas eu acho que isso é natural de um sistema que ainda está sendo, de uma certa maneira, implantado, né? Mas também as informações que eu tive, da minha experiência e no que eu consultei por aí, os agentes fiscais estão realmente sendo proativos, buscando, salvo as exceções desonrosas que sempre existem, né? Buscando fazer com que o contribuinte realmente se ajuste à compliance tributária, né? Então, falando da simplificação das obrigações acessórias, não sei se já houve simplificação das obrigações acessórias, né? Em alguns casos pontuais, sim, mas o que certamente já houve é a disponibilidade do fisco de propiciar uma maior ajuda para o contribuinte no cumprimento das obrigações acessórias, o que não é pouca coisa, né? Diante da situação que nós estamos. Então, por simplificação das formas de apuração e pagamento de tributos, que isso, como já mencionei aos senhores, dependendo da nota que o contribuinte tem, ele pode ele vai
para fazer jus a esse tipo de benefício, como, por exemplo, volto a dizer só para título de relembrar, autorização para apropriação de créditos acumulados, observando procedimentos simplificados, restituição do que for pago quando se pagou por fato gerador presumido, também mediante procedimentos simplificados, inscrição em novos estabelecimentos e renovação de regimes especiais também por procedimentos simplificados. Então, só isso já é uma grande coisa, não é? Simplificar procedimento, de uma certa maneira, você está simplificando também, pelo menos em parte, o cumprimento das obrigações acessórias. E aí que eu já chego à parte de conclusão, duas coisas, ou três. A lei está aproximando os fiscais do bem aos contribuintes, as contribuições, as obrigações acessórias estão sendo, o fisco está tentando colaborar com o contribuinte na realização dessas obrigações. Aqui uma coisa que a professora Priscila falou, não sei se ela usou essa expressão, mas a mudança de cultura, né? Que eu acho que é o fundamental. Eu acho que é isso que talvez tenha inspirado a longo prazo, a médio e longo prazo, esse programa que eu imagino que está se alastrando por todo lugar, não é? É exatamente isso. Eu acho que o importante é essa questão de se mudar a cultura, tanto por parte do fisco quanto por parte do contribuinte, né? E, de qualquer forma, esse programa, qualquer tentativa de atenuar a secular, né, luta, o embate entre o fisco e o contribuinte, secular ou talvez milenar, não sei dizer historicamente, já é válida por si só, né? Então, é um programa que, se tem alguns ajustes que possam ser feitos, acho que tem, de qualquer forma, é um primeiro grande passo na mitigação desse embate entre o fisco e o contribuinte, que acho que é de todos desejável, né? Já que não tem alternativa. Nós temos que pagar tributo e o fisco tem que receber. Então, é isso. Agradeço a atenção. Muito obrigado. Obrigado, professor Estevão. Para terminarmos as exposições, sem mais delongas, passo para o professor Marcelo Jabbour, como disse, doutor pela USP e professor em Belo Horizonte, também sócio do escritório com a professora Alessandra Brandão e com o professor Alckmin. Salvo engano, né? Não sei se eu estou equivocado. Agora, certíssimo, preciso. Tenho muito orgulho de ser doutor pela USP. A princípio, você havia dito em direito tributário, mas eu tenho títulos em direito tributário, mas pela USP, meu doutorado em direito internacional. Então, te dou relevo e importância à nossa mesa. Agradeço você ser o nosso maestro, tão competente, tão gentil. E gostaria de agradecer ao professor Gustavo Brigagão, um amigo muito querido, que me convidou para estar aqui nessa mesa de pessoas tão brilhantes, né, num congresso tão bem organizado. Professor Deon, querido doutor Mário Deon, sinônimo de que competência e carisma podem andar juntos. Professora Priscila, sinônimo de que beleza e sabedoria também podem andar juntos. E a minha saudação especialíssima ao professor Estevão, razão pela qual eu posso testemunhar que todas as virtudes podem estar em uma só pessoa. Nós somos aqui aprendizes, você, na verdade, é o grande, digamos assim, mente desse painel, então todo o meu respeito, toda a minha admiração, e eu tenho muito orgulho de anualmente recebê-lo no nosso congresso também da ABRADET. Então, na pessoa do nosso presidente de mesa, o nosso chair, eu saúdo meus outros queridos palestrantes que me antecederam. Todas as questões foram muito bem postas, muito precisas. O meu tema, eu me considero assim bastante brindado por ele se inserir num contexto de muita repercussão nacional e internacional. Segundo o jornal Valor Econômico, o Brasil vai terminar o ano de 2020 na 12ª posição
de país mais rico do mundo, já ocupamos a 7ª posição, derrocada, portanto, pavorosa em tão pouco tempo. E não há como negar que, na minha ótica, há um elemento que deve ser combatido, que é a criminalização da atividade econômica. Muito tem me preocupado esse tema, e eu considerei que, ao escolher o conceito de devedor contumaz e os impactos concorrenciais de uma forma direta ou indireta, ele estaria inserido nesta problemática maior. Não devemos criminalizar e devemos estar atentos em relação a essa criminalização lato sensu, sem muitos critérios, da atividade econômica no país. Por que me refiro a essa temática? Porque ela se insere nesta problemática do que é o conceito de devedor contumaz. O professor Estevão, que me antecedeu, deixou a bola para eu defini-la, e eu vou dizer a vocês que não existe uma definição nacional para o que seja ou venha a ser o conceito de devedor contumaz. A bem da verdade, sabemos que alguns estados, municípios, possuem suas próprias definições. Alguns ligadas ao tempo de não exercício do cumprimento da obrigação principal, deixou de pagar 3, 6, 8 meses num período de 1 ano. Outros estabelecem ainda alguns critérios relacionados ao valor, mas não há, e precisamos ter, um parâmetro nacional que vá valer para a União, para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios, não só o conceito, mas também toda, digamos, todo o arcabouço que será analisado para que ele receba a pecha de devedor contumaz. Naturalmente, essa questão ela ganhou um relevo maior após a decisão que nós conhecemos todos muito bem, né, do recurso em habeas corpus, o 63334, quando o Supremo Tribunal Federal, por 7 votos a 3, decidiu que aquele contribuinte que declara o ICMS não paga, ele pode ser considerado um criminoso, desde que estejam presentes a questão da forma de contumácia, né, desde que ele seja enquadrado como devedor contumaz e que esteja presente também o dolo da apropriação. Então, veja bem, naquela decisão, muito já se debateu, muito já se discutiu, temos muito painéis, eu participei acho que de 12 em relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria só de enquadrá-la para que a gente possa avançar na necessidade da definição da contumácia, uma vez que ela faz parte dessa decisão e ela está a surtir efeitos muito danosos em relação à própria, digamos assim, relação fisco-contribuinte. Não é só um problema de esbulho à atividade empresarial. Neste contexto do julgamento deste habeas corpus, desse recurso no Supremo Tribunal Federal, o que nós percebemos que foi criado um novo tipo penal. Eu me filio a essa corrente que classificar aquele contribuinte que declara um imposto e não paga como tipificado o crime de apropriação indébita, que não tem nada a ver com o que eu vou dizer agora, desde que comprovado que houve a contumácia e que houve o dolo de apropriação, porque vejam bem, o crime previsto no artigo 2º, inciso 2º da Lei 8.137, que é o de apropriação indébita, ele nunca exigiu essas duas figuras. Tanto que a lei anteriormente previa o sonegador no artigo 1º e aquele responsável legal que tinha obrigação de reter o tributo de forma descontada ou cobrada e repassar aos cofres públicos, eles seriam criminalizados. Haveria crime tipificado nessas duas condutas. Repito, na figura do sonegador que escamoteia, omite, frauda, e na figura daquele que foi imbuído da responsabilidade tributária, não como o contribuinte em si, em reter ou receber daquele destinatário consumidor final tributo certo, exigível, calculado, lídimo aos cofres públicos, que não é o caso do ICMS. Então, para amoldar este novo crime no artigo 2º, inciso 2,
nós tivemos lá no Supremo Tribunal Federal, à guisa de até consertar o que havia sido decidido no STJ, a inclusão dessas duas figuras, necessidade de se comprovar que o contribuinte, ele era, digamos assim, ele de forma contumaz atrasava o pagamento, e o dolo à vontade de apropriação. Vejam que se trata de uma nova tipicidade, de um novo tipo penal, porque ele não está, como era antigamente, inserido apenas no contexto de responsável, que retém, que cobra e não repassa aos cofres públicos. Pois muito bem, essa decisão que causou estranheza ao mundo jurídico e está ainda a nos deixar perplexos, ela traz essa figura da contumácia como ponto central. Pois muito bem, é mais do que relevante que o Brasil discuta e, de fato, dedique tempo ao conceito do que vem a ser o conceito de devedor contumaz. Nós não temos, isso está em discussão no Congresso Nacional? Sim, não há dúvida. Nós temos dois projetos que eu gostaria de dar destaque, lançar luzes, que são o projeto de lei que se encontra no Senado 284 de 2017 e no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, o projeto de lei 1646, que é de 2019. Eu vou dar ênfase ao decreto, ao projeto de lei 1646, porque ele me parece um pouco mais completo e um pouco mais avançado que os demais. Neste projeto, veja bem, o que nós temos aqui é uma determinação a indícios de fraude fiscal ou percepção de que as empresas estão constituídas por interpostas pessoas que não sejam os verdadeiros sócios. Havendo indícios de que aquela organização se constituiu com o propósito de fraudar, não recolher, burlar os mecanismos, causando concorrência desleal. Ou se houver ainda indícios de omissão de bens, patrimônio, ocultação, com indícios também de não permitir que se cumpra a obrigação tributária, instaura-se um processo administrativo. E ao final deste processo administrativo, deste procedimento administrativo, nós teríamos ali, desde que, atenção, comprovado, não pode haver inversão do ônus da prova, desde que comprovado que esses indícios de fato se concretizam, aí haveria, digamos, a chancela, o carimbo, naquele sentido de que o contribuinte seria considerado contumaz. Ou seja, fique muito claro, e temos que defender isso, que não é um mero inadimplemento capaz de ser o fio condutor de classificar um contribuinte como contumaz. Por que eu digo isso? Porque isso tem efeitos não só em relação à concorrência. O crime de concorrência desleal já existe tipificado no nosso ordenamento jurídico. A contumácia, ou o contribuinte contumaz, se ele receber essa chancela, nós temos que estar atentos porque nós teremos reflexos constitucionais, tributários, fiscais, trabalhistas, dentre outros. E mais do que isso, nós vamos afastar, doutora Priscila, uma jurisprudência já assentada, que paralelamente proíbe que se interdite um estabelecimento de um contribuinte que está 3 meses devendo um tributo e está se organizando para poder quitá-lo, porque ele declarou, ele não é o sonegador do artigo 1º da Lei 8.137. Se essa contumácia for uma carta branca, nós teremos que alterar a jurisprudência que diz não se pode proibir o contribuinte de emitir documentos fiscais só porque atrasou o tributo. Mais do que isso, essa jurisprudência que é assentada, a jurisprudência com súmula do STF, do STJ, que diz que não se pode apreender mercadorias como meio coercitivo de tributos. Toda esse arcabouço jurisprudencial foi fundado, erigido, na certeza de que não é crime atrasar tributos. E nós não podemos criminalizar o mero inadimplemento sob o risco de estarmos ferindo estes pilares constitucionais, tributários, criminais. Não há dúvida que essa carta aberta do RHC 163334 do STF pode se estender para outros tributos.
Porque analisando todos aqueles votos, a gente tem certeza que ali cabe o PIS e a COFINS, o ISS-QM naquela interpretação, o IPI, e se ficou tão aberta essa possibilidade de criminalizar aquele que não paga tributos, porém, desde que se comprove que ele é um contribuinte, que atrasa de forma contumaz ou que teve dolo de apropriação, nós teremos um risco enorme de criminalizar a atividade empresarial. Nesse sentido, eu tracei aqui 4 princípios que eu considero que deveremos estar muito atentos aos projetos de lei que devem e precisam conceituar o que vem a ser devedor contumaz. Pilar número 1, essa norma deve ser nacional, abranger uma definição única, Estado, Distrito Federal, União e municípios. Não é o que está no Congresso Nacional. Tudo bem que se ela for uma lei federal, ela pode reverberar nos estados e etc., mas não estamos no momento em que haja essa possibilidade. Nós queremos que haja um conceito nacional de forma coerente e que preveja nesse conceito que ele não esteja eivado da proteção concorrencial, porque ele tem aspectos, como dito, constitucionais, fiscais, tributários e etc. Além de nacional, respeitante aos princípios tributários, né, vamos chamá-los de princípios constitucionais tributários, ele de forma alguma pode comportar a inversão do ônus da prova. Compulsando e relendo, porque eu assisti no dia o julgamento do habeas corpus, do recurso ao habeas corpus no STF, eu vi lá nos votos, principalmente do ilustre ministro Barroso, dizendo, o contumaz é aquele que não paga e que não comprova que não pagou porque tinha que pagar a folha, comprova que não pagou porque ele teve uma dificuldade maior. Não, senhores, quem tem que comprovar que houve o dolo, que houve a intenção, é aquele que acusa. Nós não podemos inverter para o contribuinte, e essa lei de contumaz não pode dizer que o contribuinte tem que provar ser mais honesto do que, de fato, ele parece ser. É ao contrário, quem acusa, prova. Por isso que aqueles indícios devem ser provados para que haja declaração como devedor contumaz. E mais do que isso, esta lei não pode prever o mero inadimplemento como causa de chancela de devedor contumaz, sob o risco de, mais uma vez, estarmos dificultando, obstaculizando o ânimos empresarial. Nós temos que deixar a economia funcionar, os empresários teriam uma segurança jurídica de que estão num ambiente em que se respeita a legalidade, não se cria tipos penais nos tribunais, que respeita a segurança jurídica e, claro, dentro deste universo, de mãos dadas, seguindo o nosso ilustre Mário Deon, com as suas medidas acertadas, as inspiradas palavras da professora Priscila, que devemos andar no mesmo sentido, fisco-contribuinte, e, de certa forma, sempre atentos à lavra escrita, ao que o professor Estevão irá doutrinar, porque é o nosso jurista sobre a matéria, para que possamos estar seguros em seguir determinado caminho. Eu me coloco inteiramente à disposição dos senhores para o esclarecimento e complementos necessários. Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns, professor Marcelo, como sempre, trazendo questões instigantes. Marcelo sempre tão gentil, como todo mundo pode perceber, dono de uma cultura jurídica e também uma cultura humanística acima da média. Só uma observação sobre o que o Marcelo colocou. Eu devo dizer que a questão da criminalização do ICMS não me surpreendeu em nada, não que eu concorde com ela, porque se o Supremo foi ativista para criar o crime do racismo, ele não me surpreendeu quando ele criou o crime pelo inadimplemento do ICMS. Então, me parece que isso é algo próprio dessa agenda ativista do Supremo Tribunal Federal, e os tributaristas têm que lidar mesmo com a questão da contumácia, porque se a lei não vier, daqui a pouco vai ter decisões dos tribunais inferiores, do próprio STJ e do STF,
definimos contumácia como 1 mês, 2 meses, 3 meses, o que for. E é interessante nesse julgado, nesse voto do Barroso, não é minha área, mas eu lembro, antes de ser procurador da Fazenda, que havia aquela discussão do crime de apropriação do indébito previdenciário, e havia uma discussão na STJ da inexigibilidade de conduta diversa. E muitas vezes vinha a defesa dos empresários que, deixei de pagar porque tive que pagar a folha de salário, etc, etc. E eu lembro que o STJ afastava essa defesa. Eu achei curioso que o Barroso colocou isso naquela discussão como se fosse uma solução para o possível devedor contumaz. Então, assim, na verdade, para mim não vai ter solução e torna o problema ainda mais complicado do que parece. Bem, a gente vai ter 15 minutos para discussão. Primeiro eu queria pedir para o nosso apoio aqui colocar a nossa questão para que todo mundo responda. No final eu vou anunciar quem foi o ganhador ou ganhadora do nosso livro, né? Em homenagem ao professor Gilberto de Ulloa Canto. E para a gente começar a discutir, eu queria colocar uma questão que eu acho que não foi dita claramente por nenhum dos expositores. Eu queria ouvir os 4 painelistas. A gente discutiu muito, claro, o professor Estevão acabou que abordou um pouco quando ele trouxe a perspectiva da lei nos conformes de São Paulo, algumas medidas que favorecem lá os devedores no rating A e B. Mas a gente sabe que existe uma grande dificuldade de regulamentar um projeto de conformidade no âmbito federal, seja em âmbito de Receita Federal, mas principalmente no âmbito da PGFN. A PGFN discute isso, para a gente saber o que seria um programa de conformidade que atendesse o chamado bom contribuinte em âmbito de PGFN. O que seria atender um bom contribuinte quando ele já tem um crédito em cobrança judicial? Então, eu queria ouvir cada um de vocês. O Mário, nesse ponto, embora seja da Receita, eu também quero ouvir a perspectiva dele. O que vocês acham que seria atender um bom contribuinte? Claro, aqui eu estou falando de PGFN, mas pense também na Procuradoria da Fazenda Estadual e da Fazenda Municipal. O que a gente poderia pensar para contemplar esses contribuintes aí que têm créditos já ajuizados? Começando pela Priscila, que foi a nossa representante feminina no painel. Obrigada, Daniel. Deixa eu ver se eu entendi direito a pergunta. Como a gente pode tratar os bons contribuintes que têm execução fiscal? A gente quem? O fisco? É isso, Tché? Eu realmente não consegui entender. Desculpa, isso. Em âmbito de PGFN. Olha, eu Porque acho houve que aquela audiência pública na Fiesp, que a PGFN colheu sugestões, e há uma dificuldade de se imaginar quais seriam as vantagens que poderiam ser oferecidas para um bom contribuinte em âmbito de PGFN, porque, na verdade, a gente está falando de questões já judicializadas. É essa a questão. Eu não me expressei muito bem, desculpe. Não, eu que peço desculpa. Olha, a União Federal já tem uma lei, né, hoje em vigor sobre transação tributária. Eu confio muito nessa instituição da transação tributária, porque eu enxergo ela como uma forma, né, da gente sair do ringue e sentar à mesa para conversar com o contribuinte, o fisco conversando com o contribuinte.
Eu tenho uma crítica, né, à forma como a transação tributária foi desenhada pela União, que é muito simples e acho que, na verdade, só porque ela faz uma linha de corte muito alta, eu acho que o sarrafo dela está muito alto porque ela considera apenas para efeitos de transação, né, de negociação e sentar à mesa, débitos de, no mínimo, 15 milhões de reais. Então, quando a gente valora o contribuinte que está apto a aderir ou a sentar na mesa para conversar sobre transação tributária, é aquele contribuinte, grande contribuinte, a gente não está passando essa imagem para o contribuinte, para o bom contribuinte, né? A gente passa a imagem de que a gente quer dinheiro, não que a gente quer conformidade. As outras 3 opções da transação tributária na União são de mera adesão, e aí eu fico me perguntando se tem um contribuinte que deve 13 milhões e 500 mil reais, é um bom contribuinte. Nesse ano de pandemia, por exemplo, ele teve um problema muito grande, porque ele era de um setor da economia que teve que ficar paralisado, ficou alguns meses sem entregar suas obrigações acessórias, né? Aqui no Rio de Janeiro, se você não entrega a obrigação acessória por 3 meses consecutivos, você tem sua inscrição estadual impedida, o que significa que você não pode emitir nota fiscal. Então, a minha sugestão para a solução dessa questão da execução fiscal é basicamente a realização de um mutirão de transação tributária, onde a gente faça o rating do contribuinte não pelo valor que ele deve, mas sim em razão da sua característica enquanto pagador de tributos. Porque, como já falaram os meus colegas de painel brilhantemente, a gente tem que diferenciar quem é aquela pessoa que está sempre devendo tributo, esperando um refis chegar, porque esta pessoa, este contribuinte desequilibra a relação fisco-contribuinte, desequilibra a expectativa de receita do orçamento, né, com a qual a gente faz a conta na hora de fazer a lei orçamentária anual, a gente leva em consideração a arrecadação do ano anterior, o comportamento do mercado, e esse cidadão, esse contribuinte, ele pode querer pagar e transacionar, não tem problema nenhum, a gente vai deixar o devedor quanto mais pagar, não é esse o problema. O problema é a gente colocar o único limite como valor, e não a característica do bom contribuinte. A gente tem que, então, ou adicionar mais um critério a essa questão da transação tributária. Essa seria a minha sugestão. Mário. Eu esqueci de avisar que pergunta difícil não valia. Mas, vamos começar do começo, né? Se o contribuinte já foi para a PGFN, está sendo executado, ele já passou pela Receita, já teve cobrança amigável, já teve inscrição, já teve cobrança na PGFN, eu não consigo ver o bom contribuinte aí, não. E, olha, a gente tem se a gente for analisar aquele planejamento estratégico que eu apresentei e que vocês viram em primeiríssima mão, todos os esforços para a conformidade, mas se não entrar nesse estado de compliance, é toda a força da lei. Então, eu considero essa pergunta complicadíssima, né? Bom, mas tem algumas saídas. Eu acho que o comportamento pode mudar e colocar alguns critérios para que possam ser olhados com outros olhos e aí sim entrar numa possibilidade de transação com prazos de parcelamentos, mas tem que ter quer dizer, o contribuinte tem que demonstrar uma intenção boa nessa história, né? A minha visão é meio partida, porque a minha visão é anterior à PGFN, né? Então, assim, todo esse esforço de conformidade feito até aqui, a gente sempre imagina que, feito todo esforço e não conseguindo resolver, quem vai, corta-lhe as cabeças,
vai ser a PGFN, né? Então, realmente, isso é complicado para eu responder, mas eu acho que, para esses que já estão lá, teria que ter uma solução que mostrasse essa tendência. É isso. Professor Estevão. Veja, eu também acho, eu nunca tinha pensado exatamente nisso, mas eu acho complicado até pensar nisso, porque a única saída que eu vejo é a transação mesmo, e mesmo assim, talvez, como o Mário disse, parece, se é que eu entendi direito, vamos dizer assim, diminuir as exigências, os valores para transacionar, alguma coisa assim, porque realmente, não sei, espero que não seja a boca torta, porque eu fui procurador do Estado de São Paulo, então, mas eu acho que o contribuinte já teve várias oportunidades de mostrar a sua compliance até chegar na parte, no caso da PGFN, né? E, então, eu só vejo saída em termos de transação, talvez de uma transação feita de uma forma mais fácil, vamos dizer assim, do que é prevista hoje em dia. Sinceramente, eu não consigo ver outro estímulo, vamos dizer assim, outro prêmio. Se é que é Marcelo, isso. Nosso advogado aqui, raiz, acha uma solução aí. Bom, eu acho que essa pergunta expõe as nossas entranhas, né? Acho que todo mundo se revela bastante nela. Eu vou tentar me socorrer na poesia e na filosofia, então. Eu acho que o que temos aí, a princípio, pode ser um pouco do que Augusto dos Anjos previu, né? A mão que afaga é a mesma que apedreja. Então, às vezes, entre premiar bons contribuintes e punir maus, nós podemos estar ferindo aqueles que não estão nem de um lado nem de outro. Submetê-los à vergonha é algo inaceitável num Estado democrático de direito, né, como pintar a casa do judeu, colocar uma estrela amarela, lá no judaísmo, no cristianismo, não me lembro bem, pintavam-se as casas dos amaldiçoados. Acho que envergonhar contribuinte devedor é algo intolerável. Agora, maus e bons contribuintes, agora eu vou para a filosofia, vou me socorrer em Santo Agostinho, eu só acredito existir contribuintes. O bem não criou o mal e não convive com o mal. O mal seria a ausência do contribuinte, ou seja, ele seria o sonegador. Aquele contribuinte que declara e não paga, aquele contribuinte que vai ao judiciário e garante, suspende a exigibilidade do crédito, coloca seus bens à disposição, coloca uma carta-fiança, ou seja, todas as possibilidades admitidas no direito, ele só pode ser bom contribuinte, ele não pode ser entendido mal. É assegurado a ele o direito de discutir, tendo em vista a legislação que temos, o universo de problemas do nosso sistema tributário, se ele não estar ali a mentir, escamotear, a fraudar, eu não acredito que ele possa ser nunca designado como mal. Então, quando ele deixa de ser, né, o bem, quando ele deixa de ser contribuinte, ele vai ser o sonegador. A esse a lei, a esse a perseguição, a esse a estrutura fiscal, a este que se dê vazão ao ânimos aí de fiscalizar e punir de forma exemplar. Mas não o contribuinte, isso é sempre bom, na minha ótica, como advogado, doutor Daniel, e, de verdade, no meu micro-universo, meu micro-universo, modestamente, com os meus clientes, só tendo contribuintes que aqui estão chamados de bons, e eu insisto em chamá-los de contribuintes. Bem, meus amigos, já caminhando para o fim, como o Marcelo invocou poesia e é de Minas, eu vou invocar aqui Guimarães Rosa quando disse que o que tem de ser tem uma força enorme. E eu acho que a conformidade veio para ficar, esse painel mostrou isso, é uma decorrência desses novos tempos, como eu bem disse, qualquer documento da OCDE que a gente vê é o caminho que ela aponta para resolver essas questões da economia digital.
Claro que tem uma questão política bem complicada quando a gente pensa nisso, mas o caminho ali está apontado. Eu quero agradecer à BDF, na pessoa do professor Gustavo Brigagão, o convite para que eu fosse o chair desse painel. Quero agradecer muito a professora Priscila Sacalém, o professor Mário Deon, o professor Estevão Rovar, o professor Marcelo Jabur, por terem sido meus companheiros de painel, pedindo desculpas pelos eventuais erros, e quero dar 15 segundos para cada um, só 15 segundos para as despedidas finais, para depois eu anunciar o resultado do painel e quem ganhou o livro. 15 segundinhos para cada um fazer as suas despedidas finais. Começando pela Priscila. Bom, presidente, então só agradecer mesmo, cumprimentar meus honrosos colegas de painel, dizer que hoje eu tive a oportunidade de aprender muito e agradecer também pela BDF, parabenizá-la por ter mantido o congresso, ainda que no formato virtual, porque ele está sendo um congresso muito rico. Desejar a todos saúde nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Muito obrigada. Mário? Opa, estava esperando ser chamado para não atropelar ninguém. Então, vou na mesma linha, muitíssimo obrigado. Tenho que aproveitar esses segundos para cumprimentar a BDF. Realmente vocês venceram um desafio enorme de transformar um congresso presencial em um congresso virtual, e agradecer a plateia, que eu esqueci de cumprimentar no início, mas muitíssimo obrigado por essa oportunidade de falar para um público desse. Meus colegas de mesa, especialmente nosso chair, muitíssimo obrigado, foi uma honra estar aqui com vocês. Professor Estevão. E também foi uma satisfação muito grande poder participar tanto do Congresso quanto especialmente dessa mesa, ouvir opiniões sobre esse assunto tão importante e tão premente, eu acho, né? E agradecer também a audiência e a sua condução, doutor Daniel, que foi exemplar. Muito obrigado. Saúde obrigado. Também. Professor Isso Marcelo. Aí, faço minhas as palavras dos meus queridos amigos painelistas. Um abraço, saúde mesmo, do fundo do coração para todos. Vamos superar essa aí juntos, e a todos que nos assistem, também minha admiração, meu carinho. A gente, na verdade, só faz isso tudo mesmo por vocês. Um grande abraço. Excelente. E enquanto peço para colocarem o resultado da nossa votação, também agradeço a audiência pela recepção. Quero registrar aqui que esse painel pareceu um pouco com a BRADT, né? Mário Deon, Marcelo e eu somos de Minas, então teve um pouquinho de Minas aqui. Quero dizer que espero que... Pão de queijo e café. Teve pão de queijo e café. Isso. Quero registrar que a Lígia Barroso Fabre ganhou o livro em homenagem ao professor Gilberto de Lioa Canto, e que espero que estejamos na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, no 6º Congresso Internacional do Rio de Janeiro, vencendo essa horrorosa pandemia, e que todos estejam bem e suas famílias, e que a gente supere todos os óbices existenciais de mortes econômicos e sociais. Um bom congresso e que todos fiquem bem. Muito obrigado. Tchau, gente. Um grande abraço. Abraço. Até breve. Um abraço também, pessoal. Muito obrigada.